Mas ainda tem duas coisinhas que eu quero, né, falar a seu respeito, porque para mim serve como exemplo, né? Uma foi a sua atitude diante da quarta-feira de cinzas, que a gente começou falando da ancestralidade, né? Sim. Eu gostei da maneira que você se reportou, eu vi isso, acho que pela internet, eu não tenho televisão em casa, e eu achei legal a maneira, o seu jeito, o seu tom bom de falar do respeito aos ancestrais, né? Já que você é que começou com essa ideia do arrastão. Duas coisas assim, que até aproveito nesse momento, porque a espiritualidade às vezes também pede com que você se retraia. Talvez eu chame a atenção para uma outra situação que precisava, mas que eu continuo pedindo desculpas assim, pelo fato de que os outros também podem passar na minha frente. Talvez meu erro foi aí. O que eu não soube dizer e que eu queria era um encontro. Porque é necessário a gente se encontrar. Quando a gente se autolidera e encontra uma avenida onde seu carro pode desfilar sozinho e a gente parece ensimesmados ou inseguros, né? Aquele arrastão ele ensinou muito ao carnaval, porque também parecíamos inseguros. A gente tinha um lado, o gigante, né, maravilhoso, que eu teço um respeito enorme, ali com a música número 1 do carnaval. E tinha Bel à frente, que nunca havia participado. Eu sei que eu me dirigi a Bel porque eu tenho muito mais segurança em falar com ele, né, e me dirigir, mas não com uma mágoa. Mas ficou claro. Mas com o fato, entendeu? Mas com o fato de que o que a gente tinha que fazer ali, sabendo que o encontro de trio lá em cima não tinha acontecido porque quebrou o carro, eu ia me encontrar com a tocha, quebrou carros, etc. Se a gente chega ali na Barra, a gente tem que se mostrar como unidade, não como individuais. Nem eu, nem nenhum outro artista. O que a gente faz ali naquele lugar? E que já houve outros. Se para ali, Léo na frente, Bel ali na frente, o Arrastão, Daniel Silveira. Pô, se a gente entrega para Daniel de que o São João está vindo através daquela linguagem de um cara super humilde, super gente boa, isso nos mostra muito mais como movimento. E compreender que o Arrastão não é uma micareta, não é uma festa qualquer. É a quaresma. Quem se lembra as discussões que Dom Lucas teve comigo, eu apanhei muito, até ganhar esse anel de bispo. Por quê? Disse, por que não lançarmos aqui a campanha da fraternidade? Que inclusive a igreja depois nem falou mais nada. Mas ali é o momento de lançar a campanha da fraternidade. Ali é o momento de colocar os imalês para dormir. Não é por quê? Por um pedido, né, de ir no jogo, era necessário que tudo que a gente estava fazendo com a Timbalada, como uma revolução social, era necessário estar mexendo com o imalês. Né? Estar mexendo com a rua. Toda aquela força. Entendeu? E tem que saber, né, aonde, como botar para dormir as coisas. Como elas têm que ser, como elas têm que se comportar. Então, um dos pedidos de Dom Lucas que fizesse isso, mas não deixasse de rezar. Né? Então, era esse encontro que eu queria, né? E que está em mim, e que talvez eu também não soube explicar, porque as organizações que são fora dos artistas não se preocupam com isso. Elas se preocupam na entrega com a marca, o que não fez para tentar resolver uma situação, ou aquela velha linda foto para a TV, para a internet. Né? O Axé Music ele precisa se ressignificar a partir dos outros. Quem achar que é individual no Axé Music está errado. Isso é um movimento coletivo. Mas como é que a gente pode condensar isso? Se encontrando mais, se vendo mais, se um canta a música do outro, se um toca com o outro, se unindo, né? Se unindo, a gente vai diminuir aquilo, porque eu depois fiquei com vergonha de mim. Não, mas... Entendeu? Assim, porque Bel é uma pessoa que eu tenho um amor Mas gigante. eu achei que você foi brilhante, entendeu? Porque você falou de um jeito que é o jeito que eu acho que deve se falar, o que precisa ser falado.
um jeito tranquilo, um jeito maneiro, trazendo uma consciência do lugar de cada um, que é o lugar de todos. Que é o lugar, não, que na verdade que é o lugar de todos. Mas foi muito mais uma preocupação com a religiosidade, talvez com o meu indivíduo. Né? Porque, naturalmente, eu tenho muita segurança. Assim, eu faço coisas com simplicidades que resvalam, outras coisas até que não dá em nada, e que é normal para o artista. Mas, nesse momento, né, a gente não pode ser a xerox de nós mesmos. É a xé, não a xerox. Porque quando a gente Maravilha. Quando a gente vira cópia de nós mesmos, a gente está em si mesmado, a gente está se perdendo em coisas que não são desnecessárias, né? O que vem acontecendo com os blocos afros na Bahia, e que vem acontecendo há muito tempo, né? Porque os blocos afros resolveram, né, se encostar em uma participação política e não compreende a sua capacidade individual de liberdade, de uma gestão, né, de força e de poder que aquilo tem, né? O Bloco Afro movimenta o Carnaval da Bahia há mais de 50 anos com Eliaê. Ninguém sai na rua sem cantar uma música dali, né? Porque é que não encontrou uma capacidade de organização. Quando eu fiz o Afródromo, fiz com esse sentido. E encontrei muitas dificuldades, né? E eu acho que nós não fomos fortes suficientemente para se organizar, para ordenar isso. E vimos muitas coisas parecidas acontecer. O furdunço e essas coisas nasceu naquilo, nasceu no Afródromo, porque nós queríamos aquela ordem em uma semana de carnaval. O furdunço foi, os afros não. Né? Então, me juntei, né, Dona Eliana Dumey e eu, que é uma super expertise experiente, né, para mudar ainda numa prévia do que seria a chegada de ACM Neto na prefeitura. Ele passou, fez, já tem a gestão de Bruno e nada aconteceu. Estou falando nesse quesito de que a gente pode ter uma visão mais organizada em relação ao posicionamento do Bloco Afro. Eu sei que tem coisas que dentro do preceito só sai meia-noite. Vamos fazer o preceito, mas vamos encontrar uma forma de sair 8, no horário nobre. Maravilha, perfeito. Não é isso? Não tem problema fazer o preceito, mas vamos encontrar novas ressignificações. E para isso sim, né? E isso aí também não pode ser só culpa política, isso é culpa da gente. A gente também tem que se organizar para encontrar esse dizer. Fala-se em um terceiro circuito em Salvador. Eu sou a favor se fosse dos afros. Não precisa chamar afródromo, não. Mas organiza, sabe por quê? Porque o Rio está dando um banho. Eu nunca vi as escolas de samba do Rio tão afro. Você vê parecendo que ele ia desfilando, verdade, só que com poupas, falando do orixá, falando aquela coisa toda que é necessário falar e que foi muito forte. Eu participei de um Carnaval do Rio, que eu escrevi a música e terminou ganhando o Estandarte de Ouro, que eu escrevi junto com grandes compositores, né, de samba. No Rio a gente chama de suruba, né? São várias pessoas escrevendo e por isso que dá certo. E aquilo... E eles estão sendo o que nós somos, né? Exatamente, porque, de um certo modo, se Tia Ciata sai de Santo Amaro e ajuda nessa organização, né, ao lado de outras grandes matriarcas disso tudo, o Rio também nos devolve na altura, espelhando o que nós somos. Perfeito. Né? E é assim, na altura e no nível maravilhoso. Né? E uma coisa que eu vi no Rio, assim, né? Eu vi camarote no Rio de Janeiro de R$10.000. Um camarote. Você está pensando que tem alguém lá apertando dedo e passando um creminho? Não. Isso é coisa daqui. Eu respeito a forma que eles estão fazendo, mas aprendam a valorizar também o que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? A Bahia, às vezes, tem muito medo da qualidade que oferece. Tem muita coisa aqui que o mundo se espelha. E está na hora da gente ter essa maior consciência e também parar de pensar Barrondina, né? Está se pensando muito Barrondina, muito Barrondina. Terminou ali e acabou tudo. Né? Como se o repertório fosse o mesmo. Né? Tem hora que outro dia eu parei para assistir no carnaval, parecia que eu estava no carnaval de 92. Era a mesma música.
quando tem coisas fortes, quando precisa se reparar nos compositores. Paulo Comafeu nos deixou, mas deixou grandes músicas inéditas para ser lida. Entendeu? Alain Tavares está aí, está vivo. É um super compositor. Dentre outros, né? Tênis Del Rey, Jorge Zárate. Esses caras são gênios. Edmundo Caroso. E se for contar, tem muitos e muitos e muitos e muito mais. Né? Então, eu acho, às vezes, que todo mundo imagina quando vê uma música com ritmo de que é uma música de veia de axé. Né? Nem todo mundo que está cantando em cima da batida sabe fazer música de axé. Às vezes é uma colagem de letras e de coisas que já foram ditas. Né? Então, tem novas gírias, tem novas formas de dizer, tem outras coisas. Só precisa se esforçar. Pode.